Alô, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária que sempre acontece às terças-feiras, às 20 horas. Partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Por isso, a nossa resenha se intitula Em Algum Lugar do Jardim, porque a cada semana trazemos aqui uma flor da nossa literatura espírita, da nossa estante espírita. Num primeiro momento, eu trago uma obra à guisa de indicação. E no segundo momento, vem conversar aqui comigo o meu amigo Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita, presidente de uma grande instituição aqui no Recife, o Núcleo Espírita Jesus no Lar. E Silvio também traz uma obra e a gente mantém aquele diálogo agradável em torno dos causos e das coisas da doutrina espírita, não é? Pessoal, mas vamos iniciar levando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de divulgação online da nossa doutrina e agradecidos por estarmos aqui, eu e Silvio Mariano, a divulgar o livro espírita, essa ferramenta sublime que impulsiona a propagação da terceira revelação de Deus para a humanidade por sobre toda a terra. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa resenha da noite de hoje. Bem, pessoal, qual é a flor da minha literatura espírita que eu trago hoje, né? Da minha estante espírita. Está aqui o livro Hipnotismo e Mediunidade de César Lombroso, ou Cesare Lombroso, como era conhecido na Itália, grande criminalista, o homem da tese da cabeça criminógena, estudado em direito até hoje, né? Mas muitos não sabem. O querido César Lombroso se tornou espírita em vida, não é? Ele estava num congresso em Nápoles com um grupo de cientistas, de estudiosos. Esse grupo era tão elevado, de tão elevada capacidade intelectual, que era conhecido e chamado o grupo Minerva. Então, esse grupo, no momento lá do congresso, no momento de folga, iam visitar a médium Eusápia Paladino, considerada feiticeira, era assim chamada pela produção dos seus fenômenos inusitados. E instavam o querido César Lombroso a acompanhar seus pares, e César Lombroso redarguiu: como pode vocês, homens de ciência, ir atrás de uma napolitana ignorante, analfabeta, pelo amor de Deus? Então, o doutor Encoli Chiaia, provocando mais Lombroso, disse: não, Lombroso, qual é o seu problema? Você, como homem de ciência, deve ir lá e rebater aquilo que for possível nós vermos, né? Mas parece que você tem medo da feiticeira. Então, os amigos ficaram em tom de blague com o querido criminalista e ele foi, chegou lá com má vontade, né? Uma má vontade impressionante. E a médio Eusápia Paladino realmente era uma senhora de aspecto desagradável, muito gorda, com lenço na cabeça, uma mulher suarenta, e ela se aproxima com o dedo gordo do querido César Lombroso e dedo em riste, diz para ele, né? Peça alguma coisa aqui, o que é que o senhor quer que eu faça? E César Lombroso, para despachar aquele incômodo da presença daquela mulher, disse: eu quero que você pegue aquela mesa dali e bote para ali. E a Zápia Paladino, né? Naquele momento, novamente ela põe o dedo em riste. O senhor me pede isso, quando eu poderia, nesse momento, materializar sua mãe aqui na sua frente. Ele aceita o repto, porque qual
o homem de ciência desafiaria aquele grande criminalista. Então ela se retira, vai para uma cabine e tempos depois, vejam bem que era uma mulher gorda, suarenta, sai da cabine uma mocinha flutuando, muito esbelta, passa por todos e quando chega na frente de Lombroso, ela diz: Césare, filho meu. Quando todos olham para Lombroso, Lombroso está a soluçar, chorando desbragadamente. Doutor Chiai, aquele que insistiu para ele ir para a visita a Zápia Paladino, dizia: César, e olha bem, não pode ser sua mãe, é uma mocinha, preste atenção, é uma mocinha, César. E César Lombroso olhou para o doutor Chiaia e disse: meu amigo, eu perdi minha mãe aos 20 anos de idade, quando ela tinha 20 anos de idade. E ele prestou atenção, o espírito trazia o camafeu, que ele conhecia de fotos de família. Então, naquele momento, ele se retira dali, totalmente convencido da realidade espiritual, da imortalidade da alma. E ele fará um artigo onde ele dirá: qual o homem de ciência, qual a inteligência poderia fazer comigo o que fez aquela napolitana ignorante e analfabeta em um minuto, pôs abaixo toda a minha ciência, todo o meu saber. E a partir dali, contando a experiência, ele escreve a obra notável Hipnotismo e Mediunidade. Pessoal, a obra é tão notável que tem um selo da FEB, né? Uma referência. A Federação Espírita Brasileira publicou a obra de Lombroso, Hipnotismo e Mediunidade. Então, isso é absurdo de lindo, né? Essa materialização do Lombroso, eu coloco naquele padrão de o encanto da vida, o encanto da vida, a imortalidade desabrochando aos olhos da humanidade incrédula. Bem, meus queridos irmãos, vamos chamar Silvio Mariano aí, para Silvio entrar aqui e conversar com a gente. Silvio, pode entrar, Silvio. Silvio Mariano, pode entrar. Estou brincando, pessoal. Eu vou aqui ajustar o aplicativo. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui com Silvio Mariano. Sempre, toda semana, Silvio traz uma obra importante e, por ser uma obra importante, a nossa conversa se torna importante também, não é uma conversa agradável sobre as coisas da doutrina espírita. Silvio Mariano, boa noite, tudo bom, meu amigo? O que é que você traz nessa semana? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os amigos que nos assistem. O que eu trago nessa noite de hoje, esse tesouro de Camille Flammarion, Deus da Natureza. Esse grande astrônomo, de uma capacidade imensa e que prestou relevante serviço ao Espiritismo. Vamos começar do começo, né, Silvio? Silvio, qual é o vínculo de Camille Flammarion com Allan Kardec? Desde jovenzinho, ele teve um vínculo com Kardec, Silvio? Olha, ele logo jovem, Kardec já maduro, já publicando o Livro dos Espíritos, ele conheceu, logo após o lançamento do Livro dos Espíritos, talvez já pela informação desse lançamento, que eu acredito que a figura de Camille Flammarion já era um espírito preparado e com a missão aqui na Terra, não só no campo da ciência, mas também no campo da doutrina espírita, da sua divulgação. E ele foi um grande amigo, e começou logo no início, ele comprou o Livro dos Espíritos, apaixonou-se pela leitura. Em seguida, ele veio fazer parte da Sociedade Espírita de Paris, coordenada por Allan Kardec, e na qual ele participava
inclusive como médium. Ajudou a participar principalmente na obra A Gênese, Informações de Galileu Galilei, Mensagens. Então, Camille Flammarion foi uma pessoa especial dentro da doutrina. E quando Kardec, pequeno detalhe, quando Kardec eh, ficou doente, já estava podendo ficar à frente da sociedade, ele foi convidado a ficar no lugar de Kardec. Você sabe que a pessoa, eu digo por experiência própria, se eu pudesse, eu me afastaria mais dessa parte administrativa, de presidência, e isso não é fácil. Então, ele era um cientista, ele estava preocupado era com os astros, os seus estudos no campo, principalmente, que já era intenso, e ele era ficou lá, inclusive, no Observatório de Paris, jovem, jovem. E foi um rapaz que começou com muita dificuldade. Tanta dificuldade que ele estudava muitas vezes à luz do luar, que não podia nem comprar vela. Agora, realmente, se você vê nas fotos de Camille Flammarion, ele é uma pessoa vistosa, assim, um gentleman, um cavalheiro, uma pessoa muito especial e, ao mesmo tempo, a sua dedicação ao espiritismo. E nessa obra fantástica, essa obra já tem mais de 140 anos, ou 150, que a doutrina está com 160. Ele foi médium de Kardec, não é isso mesmo? Foi médio de Kardec, recebeu mensagem da Sociedade Espírita de Paris, e trabalhou, inclusive, na época, junto com Kardec na composição dos livros. Porque, veja bem, ele era uma pessoa, ele foi precoce, de uma cultura muito abrangente. E você veja, para você ter ideia, que não existe negócio de livro velho. O que ele escreveu em Deus na Natureza está tão atualizado como os dias de hoje. Porque ele vai penetrando, ele vai sobre a força da matéria, para poder começar a explicação dele, o céu, a terra, a vida. Esse livro foi para combater o ceticismo da época, foi, Silvio? O ceticismo e a dúvida. Porque, veja bem, nós tivemos aqui, eu fico assim, impressionado. Alguns cientistas, por exemplo, Einstein, ele, quando esteve aqui no Brasil, abraçou no Jardim Botânico lá, uma árvore. Aí ele disse assim, minha prima, mas queria uma árvore chamada mulata, quase 30 metros, naquela época, na década de 50, e ele abraçou, quer dizer, que sensibilidade. Agora, o que acontece é o seguinte, ele é de origem judaica, você sabe que no judaísmo é muito impregnado a figura do Deus único, mas ele não, Einstein, ele via no cosmos, em tudo que ele, que é relativa, de relatividade, que foi a lei da relatividade que foi com ele, que energia é matéria ao quadrado, né? Então, ele tem uma concepção um tanto diferenciada daquilo que pregava as religiões, porque nós compreendemos que ainda fomos criados, eu mesmo eu só tenho 75 anos, mas como se fosse Deus no trono. Então, são as concepções infantis, mas necessárias para uma época. Até uma época dessa, eu achava que Adão e Eva tinham existido. Eu vou censurar? Não. E tem gente, ainda hoje, tem religiosos que briga. Se eu disser que é uma lenda, uma análise na qual a serpente representa a sabedoria. Tanto é que no anel de medicina tem uma serpente. Então, são essas coisas que a gente precisa. Coisa agora, eu fico, vamos dizer assim, admirado. E na época que o Flammarion foi chamado para ficar à frente da sociedade, ele não aceitou.
É difícil para ele, um homem dedicado a estudos. Naquela época, já se falava muito que, não só em relação à Lua, que estudos, é, aquela parte também em Marte, já tinha algumas fotografias que diziam que eram canais, e a gente sabe que, inclusive, alguns, talvez assim, de uma maneira, no livro, na revista Espírita, tem uma casa lá de Moza em Marte, não em Júpiter, em Júpiter, em Júpiter. Mas ocorre que essas coisas, hoje, meu amigo, a astronomia, agora tudo isso, eu gosto muito de astronomia, estudei um pouco de astronomia, tinha telescópio, lógico, é relativamente simples, deixei de ter aqui na minha casa, porque com a construção do prédio e a poluição noturna dessas lâmpadas que iluminam as ruas, mas eu vi aqui Andrômeda, daquele casa, é, detalhe da Lua. Então, eu sou um fã incondicional e acompanho todo esse trabalho do telescópio James Webb, do que aparece aqui no YouTube, que é uma coisa fantástica, rapaz. Silvio, você falando aí dessa coisa, a ligação de Flammarion com os astros, né? No capítulo de A Gênese, Uranografia Geral, aquele capítulo todinho que trata disso, né? Foi recebido É, diretamente por Flammarion, não foi? Flammarion, de Galileu Galilei. Na época, teve até alguém, O espírito Galileu Galilei por Flammarion, né? Flammarion. Então, todas essas coisas que você veja, é a beleza do Espiritismo. Nós somos poucos, mas não importa. O importante é que os conhecimentos que nós temos, mesmo num grupinho assim, mínimo de companheiros, porque nem todos aqueles que frequentam as nossas casas se interessam para o estudo. Eu conheço muita gente que não sabe nem quem foi Camilo Flammarion, entendeu? Mas assim mesmo tem que tocar para frente, não é? Ainda Deus da natureza, nós temos que falar do instinto animal. O que é que os animais, em termos do instinto da defesa, os pássaros, têm uma condição muito interessante, que é de Fibonacci, que é um italiano. Esse italiano, quer dizer, dizem que em 1220 ele já lançou uns estudos dele, mostrando que na natureza está tudo encadeado. Porque ele conseguiu, se você, se você quiser uma pessoa belíssima, ele tem que se enquadrar nessa lei, que no final é a letra π, são números, mas que vai na devida proporção. Então, diz que as pirâmides foram construídas dentro dessa lei. Os caracóis é feita, as árvores. Esse bem, rapaz, as galhas das árvores, ela se distribui de tal maneira, bem baseado nessa lei, que senão ficaria uma balbúrdia na criação, mas tudo certinho. Até os nossos ossos é baseado nessa lei. Então você vê que coisa divina. Uma coisa que tem o seguinte, nós temos aqui, que chama bastante atenção, é num lírio, ela só dá 3 pétalas. Todo lírio só dá 3 pétalas. E normalmente esses números são 3, 5, 7, e vai fazendo aquele desenho que nós temos na casca do abacaxi, essa lei. Você vê, tudo perfeito, não passa. Outra coisa, o girassol, as folhas do girassol, ela tem um limite vamos dizer assim, 70 folhas, flores, mas ela pode ter 70 ou 130 ou 140. No caso, essa lei usando, mas sempre sincronizada. Então, é de uma beleza. Agora, esse Deus é no entendimento, assim, de uma transcendência, que é o mesmo
por exemplo, Deus é incriado, né? A melhor coisa que foi dito é chamar de pai, não é? Deus chama, como Jesus chamou, de pai, porque nós não temos a capacidade. Agora você pensa o seguinte: a cada dia que passa, as galáxias se ampliam em milhões ou bilhões, e tudo está ordenado por leis físicas e matemáticas, porque essa lei de Fibonacci, ela aplica até a música. É um negócio impressionante. Então, é o seguinte, você vê as galáxias em expansão, você pode imaginar um negócio desse? Agora, tudo perfeito, tudo tranquilo, e informações que a gente não tem, fica deslumbrado até do ponto de vista científico. Você veja que Chico Xavier, tudo isso está em Deus da natureza. Ele dizia que na Lua tinha água. Só 40 anos depois Se foi provou. que a NASA descobriu a água, não é? E dali ele até faz uma análise dizendo que o pessoal diz, rapaz, que está se gastando muito com viagem espacial. É a mesma coisa quando houve as caravelas para vir descobrir Pois é. as Américas. E hoje, a mesma coisa, quer dizer, o benefício da humanidade. E saber, eu vi Chico Xavier dizendo que aquele seriado Guerra nas Estrelas, quem escreveu foi Médio, uma pessoa com sensibilidade, e aquilo existe. Agora, se eu vou falar um negócio desse hoje aqui, vai dizer que você está pirando, tá? Não é? Então, são essas coisas belíssimas que a gente tem que aprender e através da leitura. Silvio, e as outras obras, né? As casas mal Rapaz, assombradas, né? Urânia, olha aí, olha, ele tem aqui A Morte e Seus Mistérios. Que fabuloso. beleza. Urânia, Urânia é belíssimo. fantástico. Tá? O Fim do Mundo. Aquele E no título, mundo, a palavra fim do mundo. O desconhecido e os problemas psíquicos. Está vendo a capacidade de entrar num campo naquela época. E as casas mal assombradas, porque tudo isso ele era. Eu tenho uma esperança, porque eu já ouvi de Valdo e de outros, dizer que vai passar por uma mudança muito profunda. E esses assuntos que hoje praticamente não há muito interesse, vai voltar tudo à tona. Essa é como se fosse uma necessidade de época. Então, agora vai chegar um ponto que vai voltar o Espiritismo com todo a sua pujança, que a base está feita. Vamos dizer assim, aquilo que está programado pela espiritualidade, ninguém brinque, não. Tudo está no seu devido tempo, na sua devida hora. Nós é que somos apressados, infelizmente, né? ô Silvio, você falou que o vínculo de Flammarion desde jovem com Kardec, né? Mas já homem adulto, astrônomo conhecido no mundo inteiro, quando Kardec desencarna, Silvio, é ele quem vai fazer aquele célebre discurso, né? Exatamente. Olha, você vê uma cultura dessa, ele chega para dizer que Kardec era o bom senso encarnado. Impressionante, impressionante. Impressionante. Porque eu acho, tinha Gabriel Delane, que é isso, mas na bagagem mesmo tem que ser de Flammarion. É um espetáculo. Rapaz, o maior homem de ciência da época, o maior astrônomo da França, chamar Kardec de um bom senso encarnado. Aí Kardec é maravilhoso mesmo. Meu amigo, estamos encerrando. Silvio Mariano, um abraço. Lúcia Loureiro deu um Abraço a conselho aqui todos. a Silvio. Um abraço, Lúcia. O conselho eu não vou dizer, não. Os espectadores não vão saber. Mas, Lúcia, É, tá vendo? O conselho deu certinho. Silvio, um abraço. Vamos fazer a prece, então, final. vamos levar nosso pensamento a Deus, que Ele nos abençoe, nos proteja, proteja a humanidade e que possamos sempre caminhar para a frente e para o alto,
nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amigo e mestre. Que assim seja. Bem, pessoal, toda terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui, eu e Silvio Mariano, sempre, 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 até quando Deus quiser, né? Minha mãe, dedico a ti esse programa, um beijo, manhã, muita saudade no coração, mas a certeza da tua presença sempre ao meu lado. Silvio, gratidão mais uma vez, um abração, até semana que vem. Semana.